Na altura, e aliás, como o Arménio Santos já teve a oportunidade de recordar, o Partido Socialista tomou em relação ao Código de Trabalho uma posição de fortíssima crítica. Hoje eles não gostam de ouvir isto e ficam nervosos, aliás, quando se fala sobre isto. Mas eu participei em mais de 5 dezenas de debates e conferências sobre o Código de Trabalho, alguns dos quais, tendo ao meu lado, atacando zorzinho de forte efeito na proposta de lei Bagão Félix, o atual Ministro do Trabalho, que considerava que as propostas para que se avançavam nessa altura, designadamente as cláusulas de mobilidade funcional e geográfica, por exemplo, eram um absurdo neoliberal completamente inaceitável. Agora, a gente passou a ver o que é que eles, apanhando-se no poder, depois de terem sacado o voto dos trabalhadores, com base exatamente na promessa de que, chegando ao governo, promoveriam a alteração do Código de Trabalho, no sentido em que tinham sido feitas as suas declarações de voto e apresentadas as suas propostas de alteração, passaram exatamente a fazer o contrário. E eu acho que isto é um ponto muito importante para se discutir, porque esta proposta de alteração do Código aparece mais bem vestida do ponto de vista mediático. Quer dizer, a diferença essencial de sinal do Código Vieira da Silva para o Código Bagão Félix não é nenhuma diferença de essência. Está mais bem empacotada. E por um governo que já mostrou que tem a comunicação social na mão e que sabe fazer apresentações em PowerPoint, ainda antes do Magalhães. Já sabia fazer umas belíssimas apresentações. Mas a essência é a mesma. Por exemplo, as pessoas reparem nisto. Qual é o modelo de emprego que a gente hoje tem em Portugal? É, essencialmente, um modelo taylorista da aposta na utilização intensiva da mão de obra relativamente pouco qualificada, baratinha e com poucos direitos. Isto é o modelo essencial. Assenta, aliás, numa lógica de que os trabalhadores só são produtivos, só é possível ter empresas produtivas e estáveis com trabalhadores instáveis, porque quanto mais medo eles tiverem de perder o emprego, são mais produtivos. Portanto, viva a precariedade, viva os contratos a prazo, os contratos a recibo verde, etc. Nós temos um mercado de trabalho que neste momento se caracteriza pelo seguinte: temos mais de 1 milhão de trabalhadores na zona da chamada economia informal, ou subterrânea, ou atípica, ou ilegal, onde não entra por isso simplesmente a lei. Temos cerca de 700 mil trabalhadores contratados a prazo. E temos um número não exatamente determinado, mas que se estima em largas centenas de milhares de trabalhadores ditos a recibo verde, isto é, trabalhadores autónomos, mas que são, trabalhadores verdadeiramente subordinados, mas que estão tratados como trabalhadores autónomos sem nenhuma espécie de proteção social e em situação de total precariedade. As remunerações caracterizam-se pelo seguinte: sendo das mais baixas da Europa, a média dos nossos salários anda por cerca de 73% da média europeia, do salário médio europeu. Por cada 1000 euros que um trabalhador de um contrato estável alfere, um trabalhador a prazo, desempenhando as mesmas funções, recebe em média cerca de 74%, isto é 740 euros, e um trabalhador a recibo verde cerca de 55% a 60%, ou seja, 550 a 600 euros. Muito bem, quais são as medidas que estão tomadas e que foram apresentadas em parangonas, vendidas para tolo engolir desta proposta de lei? Eu peço imensa desculpa da veemência, eu não quero ofender ninguém, não quero ofender os meus colegas de mesa que têm porventura ideias diferentes, a começar por aqui do meu ilustre colega de mesa, que sendo, enfim, ligado ao Ministério, obviamente defenderá a excelência dessa proposta, mas a verdade é que eu acho que se assistiu a uma mistificação completa e total. Porque a primeira e principal regra permite a contratação a termo. O Governo não toca nela. O Governo apresenta como uma grande vitória, uma grande posição de esquerda, ter voltado outra vez ao regime anterior ao Código Bagão Félix. Como sabem, passou a admitir que os contratos a prazo fossem até 6 anos, em certos casos. Antigamente era apenas até 3 anos. E agora isso voltou outra vez à regra anterior. E já temos um Governo que tem a mania de se proclamar de esquerda, que acha que é uma grande vitória voltar à regra dos contratos a prazo antes do Código Bagão Félix. Mas a regra essencial que está lá, que permite a contratação de todos os jovens deste país a prazo, sob o pretexto de à procura de primeiro emprego, mesmo para preencher necessidades permanentes de trabalho, está lá absolutamente incólume. Mas este Governo veio aprovar uma regra que é do período experimental de todos os trabalhadores, passou a ser 180 dias, 6 meses.
O que significa que num desses processos produtivos de mais baixa qualificação e, portanto, de alta mobilidade e de alta redução de mão de obra, vai ser perfeitamente possível passar a ter trabalhadores contratados, mesmo sob a capa de um contrato sem prazo, para estarem lá 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 5, aos 179 dias, rua venha outro, fazer outra vez o mesmo rosário até aos 179 dias, rua venha outro. E é assim que este governo diz que combate a precariedade. E, portanto, nós podemos ir às cláusulas uma a uma. Eu salientaria apenas que, a culminar isto tudo, e para além da teoria do banco de horas e dos regimes de adaptabilidade que permitirão, e que inclusivamente, de acordo com a proposta do Código, podem ser impostos a trabalhadores com eles não estão de acordo, desde que pelo menos 75% dos trabalhadores tenham sido levados, digamos, a aceitar. Isto pode ir, inclusivamente, ao ponto de impor jornadas de trabalho de 12 horas por dia. De um partido que se diz socialista e defensor dos interesses dos trabalhadores, não está mal, porque um trabalhador que trabalha 12 horas por dia não é um trabalhador, é um escravo, porque não tem mais tempo para fazer mais nada, não seja trabalhar, deslocar-se dos transportes e dormir. O que este código representa é que nós vamos continuar a velha aposta no modelo que está completamente esgotado, do trabalho intensivo, pouco qualificado, baratinho e com poucos direitos, na esperança de que, como dizia o Ministro da Economia, nós sejamos uma espécie de China da Europa. E vamos ser completamente ensanduichados se continuamos a seguir por esse caminho. Porque nem sequer não conseguimos competir com os tais países como a China, que terão sempre custos de mão de obra muito mais baixos que o nosso, e também jamais conseguiremos competir com os países de economia mais forte que a nossa. E, portanto, vamos ser a Santos da Europa, com a simples razão de que nem sequer viemos chegamos a ser. Liberdade de desvinculação. Pois, felizmente há, porque há um princípio que se chama liberdade de trabalho. E a liberdade de trabalho impõe que, se o trabalhador quiser desvincular-se, mesmo que o faça de forma não respeitadora da lei, o efeito da desvinculação se produz sempre. Ele pode ter que assumir responsabilidades indenizatórias. E a lei também faculta isso. Muitas vezes os empregadores não conhecem a lei.